Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. É sempre uma alegria chegar aqui, ver essa casa cheia, sentir esse acolhimento. A gente percebe que essa casa, esses trabalhos, sem essa música, não teria a mesma vibração, porque é um trabalho desobsessivo, não é não? Vamos combinar? Então, essa música que eleva o espírito, né, a gente pode usar ela todos os dias. Na nossa casa, no nosso lar, dentro do nosso carro, porque não tem como nós estarmos agora, depois de meia hora, com essa vibração elevada, né, com essas letras que tocam o nosso coração, da mesma forma como a gente chegou aqui, não é? Tenho certeza que sim. Podemos usar aí sem moderação. Então, a passagem que eu gostaria de falar hoje para vocês é, inclusive, dar uma sugestão de leitura. Eu sempre, quando venho aqui, eu sou a regra 2, vocês já perceberam, né? Quando não tem um palestrante que presta, eles me chamam. Eu venho aqui, né? Então, de vez em quando eu apareço. Cada um, eu acho que deve ter aí seu livro de cabeceira, né? Isso é importantíssimo, viu, gente? Deixa lá na cabeceira. Nem sempre a gente vai pegar ele, nem todas as noites, né? A gente vai ter aquela disposição toda. Mas eu gosto sempre de falar alguma coisa daquilo que eu estou lendo no momento. E no momento, eu estou lendo essa obra aqui, ó, que se chama Boa Nova. Alguém já leu? Levanta a mão para mim aí. Mais alguém? Ali? Ah, ótimo, né? Ele é bom. Esse livro eu estou perguntando porque esse é um livro antigo da doutrina espírita. Já tem, né? Desde que eu me entendo por gente aqui que me trouxeram na casa espírita, esse livro existia. E ele é tão interessante, ele é da psicografia de Humberto de Campos com o Chico Xavier. E reza a lenda aí que Humberto de Campos, para escrever essa obra fabulosa, ele foi levado, não sei como, né? Espiritualmente, até aqueles momentos em que Jesus vivenciava no íntimo com a sua família espiritual, digamos assim, né? Com seus discípulos. Então tem muitos trechos que estão, cada capítulo deste livro traz uma conversa íntima, sabe aquela que a gente tem lá na cozinha de casa, né? Sentada assim ao lado do fogão. Vocês já pensaram, gente, a gente sentado ao lado do fogão de casa conversando com Jesus? Deve ter sido uma experiência extraordinária para os apóstolos, seus discípulos mais próximos. E cada capítulo desse livro traz sobre uma conversa dessas. Por isso que eu estou sugerindo a leitura de cada noite. Pega uma leitura, porque Jesus não falava nada aleatório. Tudo que ele falou, tudo que ele fez, todas as experiências que ele passou para nós, que ele vivia, tudo tinha um aprendizado. E os seus discípulos, para nossa sorte, eles eram bem curiosos e faziam umas perguntas curiosas para Jesus. E este capítulo deste livro se chama O Perdão, é o capítulo 11. E aí a história deste capítulo é a seguinte. Vocês lembram daquela passagem que Jesus foi na cidade onde ele nasceu? Onde que Jesus nasceu mesmo? Ah, bom. Tá fácil essa, né? Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Nazaré. Diz que era uma cidade pequenininha do interior mesmo, né? Que o pessoal até tirava o sarro dele, né? Como assim um profeta vindo de Nazaré? Como se fosse um lugar assim, indigno e sem valor. Mas enfim, então ele se dirigiu, né, a Nazaré, retornou a Nazaré para umas festividades que tinham lá. E aí, ele foi muito mal recebido. Ele foi recebido com muita desconfiança, muita zombaria. Todo mundo olhava, mas aquele menino lá, né, de família pobre, humilde, né? Então, todos que inclusive deveriam ser pessoas mais próximas ao coração de Jesus, o recebiam como se fosse
louco, um alucinado, um feiticeiro, um revolucionário raivoso que veio para destruir Roma, né? Porque era essa a compreensão que eles tinham quando se previa a vinda do Messias, que o Messias viria para derrubar o trono romano, né? Fazer uma revolução social, até porque se vivia em muita dificuldade e muita miséria. A gente vai percebendo que essa história de Jesus fala muito sobre os dias atuais e fala muito sobre nós também, que nós também vivemos aí essas questões. Então ele foi a Nazaré, foi muito mal recebido, virou chacota, gargalhada, ninguém dava valor. Isso acontece aqui hoje? Demais, a coisa mais engraçada. Parece que é mais fácil a gente conseguir o respeito das pessoas fora do nosso ciclo comum, de onde nós nascemos, de onde nós vivemos, do que naquele lugar em que as pessoas conhecem a gente desde pequenininho, não é? Eu também tenho essa impressão e esse sentimento. É muito engraçado. Contando um adendo, veio aqui, eu vou falar de mim, né, um pouquinho. Eu já sou espírita já faz um tempinho, né? O ano passado foi a primeira vez que eu fiz uma palestra na cidade em que eu nasci. É assim mesmo, né? Está tudo certo. E aí, mas Jesus se manteve sereno, tranquilo, nada abalou ali, né, as suas emoções e os seus sentimentos. Mas os discípulos de Jesus, os apóstolos, ficaram indignados com aquela situação e chegaram para ele e falaram: mas Jesus, e chegaram para Jesus inclusive se achando, né? Jesus, tinha gente rindo aqui do Senhor, mas eu fui lá, né, falar para o pessoal: toma atento aí, né? Ele é o Messias, né, que todos nós esperávamos. Tinha outras pessoas que estavam ali falando mal do Senhor, falando que o Senhor era um feiticeiro, um louco, um alucinado, que tudo aquilo era uma mentira. E eu bati boca com o pessoal e te defendi arduamente. E Jesus, sereno, ouvindo os discípulos falarem. Inclusive nessa história, esses dois discípulos eram Felipe e Simão Pedro. Simão Pedro era mais bravo, né? Mais indignado mesmo. E eles não aceitavam isso. E eles chamavam Jesus e falavam: Jesus, o senhor tem que vir debater com esse pessoal aqui, porque esse pessoal aqui não acredita que o senhor seja o Messias. O senhor tem que vir aqui fazer milagres para esse povo de Nazaré, para eles pararem, né, de tomarem o senhor então alta conta. Nós estamos cansados de debater com as pessoas e te proteger de todo esse achaque, de toda essa humilhação, de toda essa indignidade que o Senhor vem recebendo. Senhor, vamos falar a verdade? Quase todos que estavam no templo te ouvindo estavam te maldizendo. E aí veio os ensinamentos, né, de Jesus para eles. Jesus continuou tranquilo, sereno, nada manifestou e só fez uma pergunta. De vez em quando Jesus fazia umas perguntas para dar umas respostas. E aí Jesus perguntou o seguinte: você já colheu uvas dos espinheiros? Alguém aí? Alguém já tentou? O que ele quis dizer com isso, né? A pergunta de Jesus foi para realmente esclarecer aqueles discípulos. Adianta a gente exigir das pessoas aquilo que elas não têm para dar? E foi então que ele disse o seguinte: você já percebeu que todos os missionários da terra, todas as pessoas que vêm trazer um caminho diferente, uma verdade, uma bondade, uma novidade boa, todas as pessoas que já vieram antes de mim, eles foram bem recebidos? Eles foram bem compreendidos? Em regra, não. Então ele falou o seguinte:
que aqueles que não têm condições de receber as verdades que Jesus dizia, tudo bem. Tanto é que Jesus deixou muito bem claro que veio para os pobres de espírito, para os humildes, porque ele sabia muito bem que os sacerdotes, os doutores da lei, não iriam compreender aquela mensagem de amor, de humildade. Então ele deixou muito bem claro para os discípulos, para que eles se asserenassem, para que eles também mantivessem a sua tranquilidade quando ele estivesse sendo atacado. Porque a gente não tem como exigir compreensão, exigir que o outro nos dê aquilo que ele não tem para dar, exigir o amor que o outro nos tem para dar, exigir que ele compreenda a nossa mensagem, que ele compreenda o nosso ponto de vista, que ele compreenda a nossa dor, que ele compreenda o que nós estamos vivendo, e está tudo certo. E hoje nós vivenciamos isso também, não vivenciamos? Eu achei muito interessante esse trecho, porque trazendo para os dias atuais, nós estamos vivendo num mundo de profunda intolerância. E às vezes nós não conseguimos conviver com isso. Nós não conseguimos conviver com pessoas diferentes, que pensem diferentes de nós, e que não professam a nossa mesma fé, a nossa mesma crença, e que de alguma forma a gente gostaria de que, da mesma forma como a gente gostaria de que elas pensassem como nós pensamos, eles também gostariam de mudar as nossas opiniões. Mas isso nem sempre acontece. E a gente tem que pensar profundamente até onde essa nossa necessidade de aprovação, essa necessidade que o outro caminhe comigo, que o outro viva de acordo com as minhas leis, as minhas regras e meu entendimento de mundo, não é um orgulho nosso, não advém de um sentimento de egoísmo. E Jesus deixou isso muito bem claro para os seus apóstolos, que achavam que estavam fazendo certo, mas na verdade estavam criando dissensões, desajustes, separações em nome de Jesus. Isso não é o total disparate? E aí Jesus, ele continua, e ele continua dizendo exatamente isso. Quando nós brigamos, impomos pensamentos, opiniões, formas de vida, entramos em conflito, embates, enfrentamentos por conta de ideias, de diferenças, nós não nos aproximamos do nosso companheiro de jornada, nós nos afastamos cada vez mais. As diferenças, quando não toleradas, quando não compreendidas, não geram amor, que é o propósito. Se nós somos colocados próximos, ao lado, às vezes na mesma família, na mesma casa, de pessoas tão diferentes de nós, é para que o amor ele brote, para que o respeito, o sentimento de dignidade, de compreensão. Mas quando nós não conseguimos conviver bem com os diferentes, nós criamos separações. E aí realmente nós começamos a ter problemas. E é essa a lição que Jesus deu ali a seus discípulos. Só que Pedro e Felipe não se deram por vencidos. Não ficaram convencidos, só que Jesus tentou, hein? Mas nem Jesus convenceu os dois, eram teimosos mesmos. E aí eles continuaram com o assunto com Jesus. E aí eles falaram o seguinte: falaram a Jesus, mas então nós não podemos fazer nada. Nós temos que deixar que as pessoas ajam dessa forma grotesca, desse mal-estar, dessa intolerância, desses sentimentos de indignidade. Inclusive, Jesus, vou te contar um segredo. Aí os apóstolos foram fazer fofoca para Jesus. Olha, inclusive, vou te falar um negócio. Não foram só as pessoas do caminho que estavam falando mal do Senhor. Nós ainda tivemos uns outros embates. Como
coloquei a te defender, me coloquei a debater com as pessoas, os meus colegas, meus próprios discípulos, os apóstolos, os companheiros de jornada, eles começaram a brigar comigo. Eles começaram a brigar comigo, me chamando que eu sou muito brigão, que eu sou muito enfesado, que eu estava causando turbulência, balbúrdia. Então, eu estava lá brigando para te defender, entendeu? E os discípulos brigando comigo, nem os apóstolos, né, não me apoiaram nessa jornada. Eu estou arrasado com isso. Mas aí Jesus, sempre lá, né? Fez 2 perguntas para eles, como respostas. Ele disse assim, primeiro isso, né? Quais foram os missionários que foram bem compreendidos no mundo? E nós podemos dizer que até hoje, os espíritos missionários, né? Se nós conhecemos aí a história do Chico Xavier, a história de Divaldo Franco, a história de Humberto de Campos, né? Teve problema até depois que morreu com a família dele, que não aceitava as psicografias vindas com o nome dele, teve que colocar esse pseudônimo. Bezerra de Menezes, nem esses discípulos que vieram agora, nessa era mais moderna, foram bem aceitos. Então, que era natural que a ideia que Jesus trazia, que era a ideia de amor, também não fosse aceita. E a outra pergunta que Jesus trouxe para os seus discípulos foi a melhor. Ele perguntou assim, você não acha que querer que todos te aplaudam, que todos concordem com você, que todos tenham a mesma ideia que você tem, não é um pouquinho de vaidade? Vocês acham? Gente, pensa Jesus falando isso para nós, né? Com certeza, quando nós queremos que o outro tenha a mesma opinião que a nossa, é vaidade. Quando nós queremos que o outro goste do que a gente faz, goste do que a gente fala, goste do que a gente pensa, pura vaidade nossa. Isso na terra é impossível, né? Nem Jesus conseguiu agradar. O que sobra para nós? Então, quando nós somos contraditados, quando alguém vem e discorda, quando alguém fala, nossa, eu não gostei do seu trabalho, não gostei da sua roupa, da sua palestra, do livro que você escreveu, do trabalho que você apresentou na empresa, a sua prova não foi boa, na escola, fui fazer uma prova, não foi boa. A gente contesta o tempo todo. Então, essa reflexão eu achei muito interessante para nós percebermos o quanto essa necessidade de ser visto, aplaudido, que todo mundo torça para o meu time de futebol, para a minha área política, enfim, quanto isso faz parte da nossa vaidade. Porque nós deveríamos dar o direito ao outro que a gente realmente gostaria de ter, que é o respeito. Só que nós não temos. E quando há essas dissensões, em regra a gente não reage bem. E aí, tá tudo certo, né? Não faz parte da nossa natureza humana reagir mal? Faz parte, viu, gente? Faz parte. Às vezes a gente até se cala, até se fecha, até fala, não, tudo bem. Mas por dentro a gente não fica satisfeito, porque a nossa vaidade está ali. E a vaidade, meus amigos, ela é inerente à nossa condição humana. Então a gente não deve lutar contra ela, mas a gente deve enxergá-la. A gente deve vê-la na nossa vida. Quando as coisas não acontecem como a gente quer, quando as pessoas não são como a gente gostaria de ser, a gente tem uma mania besta, né, de falar assim, mas no meu tempo era assim. Mas quando eu tinha 15 anos, eu já trabalhava, estudava, não sei o que, eu dava conta. Mas quando eu fiz essa tarefa aí que você fez, eu fazia isso com a mão nas costas. E você não está dando conta. E aí, tem uma palavrinha que se repetiu nessas 3 frases. Qual foi? Eu. O pessoal está atento aqui na frente. Eu.
E aí essa palavrinha deveria, pelo menos, nos trazer esse entendimento. Quando nós estamos nos colocando como centro do mundo, o centro do mundo é o sol, viu, gente? Não se esqueça. Tem uma turma aí que tem síndrome de sol, vocês já ouviram falar? Quando a gente se coloca como centro do mundo, como parâmetro para tudo e para todos, como aquele que faz bem, que faz melhor, que fez e que aconteceu, e não, por que o outro não faz? Nós estamos colocando ali o nosso orgulho e a nossa vaidade acima até do nosso entendimento espiritual sobre a vida, porque nós somos seres únicos. Quando nós somos diferentes, até quem tem muitos filhos, né? Eu só tenho um, não sei falar, mas quem tem filhos, olha para os filhos e vê quanta diferença há entre um e outro. E ainda tem essa palavra, de vez em quando ainda vem essa frase: nossa, mas são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, com a mesma criação, a mesma educação, a mesma isso, a mesma aquilo. Como que saem tão diferentes? Por quê? O que tem atrás aí? O Espírito eterno. O Espírito eterno que trouxe aquela bagagem, que trouxe aquelas dificuldades, que trouxe aquelas virtudes que também já desenvolveu. E é por isso que nós não temos como comparar pessoas e situações. E quando nós estamos fazendo isso, ali está falando, quando estão comparando conosco, está a nossa vaidade e o nosso orgulho. Quando estamos comparando entre um e os outros, estamos julgando. E geralmente, errando, né? Sempre. E aí Jesus deixou mais 2 ensinamentos aqui. Ele falou o seguinte: que quando nós marchamos no caminho que nós agradamos a todos, nós estamos no caminho largo, nos caminhos das convenções humanas, das mentiras. Porque dá para agradar todo mundo? Toda pessoa que quer agradar todo mundo, que quer ficar em cima do muro, que não vive os enfrentamentos necessários da vida, que às vezes é necessário os enfrentar. Jesus fala que são necessários os enfrentamentos, mas na medida certa. E a forma de fazer também, ele fala para nós como é. E ele falou o tempo todo, com serenidade. Então, o caminho do agradar a todos, do ficar em cima do muro, de não se colocar quando necessário, não colocar os limites quando necessários, é o caminho largo, é o caminho das mentiras, das convenções. E tem muitos ainda que acreditam nisso, né? Que ainda vão conseguir viver uma vida sem desagradar. Porque quando desagrada alguém, não aceita muito bem. Isso é natural. Isso é natural da vivência. E aí Jesus ainda nos dá um outro ensinamento muito bacana. Ele fala para nós: não percamos tempo. Por quê? Quando Jesus estava em Nazaré, será que ele não percebeu que tinha uma galera lá vaiando ele no fundo? Rindo dele, dando gargalhadas, chamando ele de feiticeiro, maluco, enlouquecido, aquele que veio quebrar as regras de Moisés, um revolucionário revoltado. São essas palavras que estão aqui no capítulo, viu, gente? Você acha que ele não viu, não percebeu, não sabia o que estava acontecendo? E por que ele não parou para se defender? Para defender a sua imagem, que é isso que a gente faz, não é? A gente defende muito mais a nossa imagem do que a nossa consciência. Então, por que Jesus virou e falou assim: não perca um tempo não? Porque não está na hora. Quando a gente verifica, né? A gente verifica no nosso companheiro da direita ou da esquerda, dentro dos nossos lares, que nós temos um caminho, uma forma de viver, uma forma de pensar, estamos vivendo de acordo com a nossa consciência, né? Isso não agrada a todos, eu não vou conseguir convencer a ninguém, tudo bem, deixa passar. Isso lembra daquela passagem, quando Jesus mandou Jesus mandava os apóstolos de 2 em 2, não era assim? Para ir para as cidades vizinhas, para levar a boa nova, que é o nome do livro, né? E aí Jesus falou para a pessoa, e quando Jesus mandou 2 deles ir para Samaria,
os apóstolos falaram: Jesus, mas será que nós vamos ser bem recebidos? E Jesus deu a seguinte dica: bate na casa, entre se for convidado. Se a família não aceitar a verdade que vocês querem trazer, sacudam a poeira e vão embora. Aí eu pensava: como assim sacudir a poeira, né? Tipo assim, não estou nem aí para você? Não, não é isso não. Jesus deu esse conselho, o sacudir a poeira que Jesus disse, né? Batam a sola dos sapatos e vão embora. É para dizer: não leve sentimentos ruins. Deixe com aquela família o que é daquela família e leve com você a sua paz. Então esse ensinamento Jesus levou para nós: não percamos tempo. Então naquele almoço de domingo, né, não percamos tempo. Quando a gente vê que não vai adiantar, gente, silêncio é ouro, né? Com aqueles amigos, com aquelas pessoas, a gente tem dissensões inclusive religiosas dentro das nossas próprias famílias, né? Então quando a gente perceber, né, que não pode ajudar em nada, né, que tudo aquilo que a gente fala, vive ou tenta, mesmo que a gente esteja com a tal da melhor das intenções, a gente vê que aquilo não vai alcançar o coração, ainda não é o momento, está tudo bem. Se nós estamos aqui hoje, né, é porque em algum momento essa mensagem tocou o nosso coração. Mas isso não é para todos, não é nesse momento. Isso vai chegar o momento de cada um. Isso Jesus já nos prometeu, né? Todos nós ainda seremos espíritos puros, mas cada um a seu momento. Para a gente não perder tempo, né? Com brigas, com discussões, com aquilo que não tem, aquilo que não vai dar bons frutos. Porque nós estamos muitas vezes, assim como os apóstolos, né, tentando brigar para impor as verdades do Cristo, mas tem muita gente que não quer. Imagina as nossas próprias opiniões, né? Aí que está danado mesmo, né? Então, quando Pedro disse para Jesus da sua indignação de não ter recebido sequer o apoio e a compreensão dos seus próprios companheiros de jornada, Jesus também respondeu com uma perguntinha, e essa para a gente fechar e ir embora para casa pensando nela. Jesus perguntou o seguinte para Pedro: Pedro, já edificastes o reino do céu em seu coração? Essa é uma perguntinha para a gente ir embora para casa, dormir com ela, acordar com ela e pensar nela todos os dias. Quando nós estamos cobrando do outro que ele tem uma conduta X ou Y, vamos olhar para as nossas próprias imperfeições morais, entender que a gente não edificou o reino dos céus no nosso coração, porque nós estamos cobrando do outro algo que a gente ainda não conseguiu. Então, quando nós estamos cobrando do outro que ele seja melhor, que ele faça diferente, que ele mude, né? A gente adora mudar o outro, né? Eu queria que o outro fosse melhor, fosse mais, me ajudasse a lavar a louça lá em casa, fosse mais caridoso, viesse me trazendo sem cara ruim, né? Sem cobrar nada. Eu queria que meu chefe fosse assim, que a pessoa que trabalha lá em casa trabalhasse melhor, que o fulaninho falasse menos, julgasse menos, tivesse mais paciência comigo. Enfim, quando nós estamos exigindo do outro que ele seja diferente conosco, ou enfim, com ele mesmo, ou com o mundo, ou no trabalho, ou na escola, a gente tem que parar e pensar: será que eu já consegui isso aí? Será que eu já consegui essa paciência? Será que eu já consegui doação? Será que eu já consegui sofrer sem reclamar? Não é? Porque o outro é que cansa a cabeça da gente com reclamação, né? Será que a gente já conseguiu não reclamar? Será que a gente já conseguiu o sentimento de resignação com as provas que nós vivemos? Será que nós já compreendemos qual que é a proposta do reino de Deus nesse mundo? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Não sei. Eu só sei que nós somos cobradores ávidos da parte do outro. Então, meus amigos,
A resposta que Jesus também deu, né, quando falou para Pedro, é o seguinte, que Pedro estava exigindo uma conduta irretocável dos discípulos, mas ainda carregava em si as suas imperfeições. Então, meus amigos, nosso tempo terminou. Eu agradeço muito a presença de vocês e vamos ficar com essa reflexão. Eu acho que essa passagem ela é muito profunda. Eu trouxe só algumas nuances desse capítulo 11 que fala sobre o perdão, né? Eu nem entrei no perdão para vocês verem quanto ela é rica, mas para que a gente tenha em mente todas as vezes que eu parar para pensar em cobrar alguma coisa do meu coleguinha, chegar, antes de cobrar, pensar: será que eu já construí o reino de Deus dentro de mim para ter condições de cobrar do outro que ele construa dentro dele o reino de Deus? Fica a dica, né? Cada um que leve aí com seus pensamentos, mas eu tenho certeza, né, que o momento em que cada um de nós gastar a energia que tem para construir o reino de Deus dentro de si, sem olhar as imperfeições alheias, olhando só para as nossas, se esforçando só conosco e não para apontar as dos outros, com certeza nós realmente estaremos vivendo em um mundo bem melhor. Muito obrigada, gente, boa noite e até a próxima.